A história começa em uma estrada congelante, onde um ônibus de uma empresa está levando um grupo de funcionários para uma estação de esqui. No caminho, o ônibus sofre um acidente, e todos que estavam nele acabam morrendo. Depois de morrerem, todos os funcionários acordam em um espaço vazio, onde formam filas para se preparar para a reencarnação. Entre esses funcionários está um homem chamado Arihito, que olha ao redor e percebe que todos os seus colegas de trabalho morreram junto com ele. Ele é recebido por uma recepcionista que lhe entrega um celular e diz para ele pedir um emprego a uma guilda assim que tiver reencarnado. Embora ele não entenda completamente, a mulher o empurra para um novo mundo, em um lugar chamado País do Labirinto. O país foi construído durante a Era Medieval, então Arihito fica extremamente deslocado com suas roupas de escritório no meio do povo comum. Ele visita a guilda para conseguir um emprego, onde encontra uma de suas antigas colegas de trabalho, Shiromiya. Ela se registra para um emprego como sacerdotisa e se vira para ir embora. Então ela encontra uma mulher chamada Elitia, que pede para ela entrar em seu grupo. Shiromiya explica que é nova naquele mundo, então Elitia acena com a cabeça, já que sabe sobre a nova reencarnação. No entanto, ela explica que suas habilidades como vanguarda tornam difícil para os retaguardas acompanharem seu ritmo, então ela precisa de uma nova companheira de equipe. Ao vê-la tentando recrutar Shiromiya, alguns curiosos começam a zombar de Elitia. Embora achem que ela é forte, eles dizem que o time dela nunca daria certo, porque Elitia tem uma condição estranha. Apesar do desânimo causado por eles, Shiromiya aceita sua oferta. Então Elitia sorri e vai embora com ela. Depois disso, a recepcionista pergunta a Arihito se ele quer se registrar. Ela se apresenta como Luísa e explica que naquele país uma pessoa não tem permissão para entrar no labirinto a menos que seja um seeker registrado. Arihito entende suas palavras, mas pede que ela explique mais sobre o próprio país. Luísa sorri, explicando que as pessoas que morrem e reencarnam são enviadas ao país do labirinto para viver como seekers. Junto com os habitantes nativos daquele mundo, o trabalho dos seekers é explorar o labirinto. Ao perceber que realmente tinha morrido, Arihito fica com dor de cabeça por causa do choque desse novo mundo. Preocupada, Luísa pergunta se ele precisa de um curandeiro, mas ele garante que está bem. Então ele pergunta a ela sobre o registro, e Luísa explica que ele tem uma descrição de emprego em branco no celular. Ela pede que Arihito preencha a descrição do emprego que acha melhor para ele, explicando que o país deles permite que todos desempenham nas tarefas para as quais são mais adequados. Arihito acena com a cabeça, pensando que deveria escolher um emprego que estivesse em alta demanda naquele país. Luísa sorri e espera que ele pense bem. Relembrando sua vida anterior, Arihito pensa em sua jovem chefe, Igarashi, que costumava fazê-lo trabalhar demais o tempo todo, forçado a obedecer sua mestre corporativa. O pobre homem vivia estressado com as reclamações dela o tempo todo. Agora neste mundo ele recebeu a chance de escolher qualquer emprego que quisesse, então decide fazer algo relaxante para o próprio bem. De repente, Igarashi aparece atrás dele, assustando o pobre coitado. Ela fica irritada com a reação dele e diz que aquele mundo medieval parece uma enorme festa de cosplay para ela. Ainda assim, ela aceita seu destino, já que não há para onde ir. Igarashi também comenta casualmente que não esperava ter que caçar monstros, o que surpreende Arihito. Como ele não sabe nada sobre isso, ela explica que derrotar monstros é, na verdade, uma tarefa importante dada aos seekers neste mundo. Ela o alerta para escolher seu emprego e seu grupo com muito cuidado, ou ele pode acabar perdendo a vida no perigoso labirinto. Então, ela se pergunta qual emprego Arihito escolheu. Pelo tempo em que foi gerente dele, Igarashi está acostumada a depender dele para receber ajuda. Timidamente, ela espera que ele escolha um emprego que combine bem com a classe dela. Então Arihito começa a suar frio, pensando que vai acabar virando o saco de pancadas dela em sua nova vida. Quando ele pergunta qual emprego ela escolheu, Igarashi nota que ele ainda está falando com ela de maneira formal. Ela fica chateada por ele estar sendo tão distante, esperando que eles pudessem se aproximar mais. No entanto, ela engole o orgulho e se recusa a dizer isso em voz alta. Ela diz a Arihito que seu emprego é Valkyria, então pode empunhar espadas e lanças, além de usar magia espiritual. Ele fica surpreso com a quantidade de habilidades que ela escolheu, mas ela acha que ter múltiplos papéis poderia salvar tanto sua vida quanto seu trabalho nesse mundo imprevisível. Ela também diz a Arihito para garantir que escolha papéis diferentes, a fim de evitar ser substituído por outra pessoa. Ele agradece pelo conselho, dizendo que terá cuidado ao entrar em uma equipe. Igarashi fica surpresa com a resposta distante dele, já que esperava que ele formasse um time com ela. No entanto, Arihito é mais tapado que uma porta, então continua deixando passar as indiretas dela. No fim, ela fica decepcionada e vai embora. Depois que ela sai, Arihito se pergunta por que ela estava agindo de forma tão estranha. Luísa então o lembra de que ele ainda não escolheu um emprego. Para ajudá-lo a decidir, ela explica que ele pode ganhar pontos de contribuição por meio de seu trabalho. No mundo deles, os Seekers podem ganhar pontos coletando
coletando tesouros valiosos, derrotando monstros fortes e salvando outros Seekers. Além de servirem como fonte de dinheiro, os pontos de contribuição também são usados para classificar os Seekers no ranking do labirinto. Depois de explicar isso, Luísa diz a Arihito que seu celular registrará todas as ações dele dentro do labirinto. Ela revela que a posição de um Seeker no ranking é extremamente importante, pois determina seu status dentro do país. Enquanto os Seekers de alto rank podem desfrutar de uma vida luxuosa, Seekers de rank baixo podem basicamente ficar quebrados e ser obrigados a viver em um estábulo. Ao ouvir isso, Arihito decide levar a escolha de seu emprego ainda mais a sério. Pelo incidente anterior, ele ouviu algo sobre retaguardas, então pergunta se esse é um emprego em alta demanda. Luísa acena com a cabeça, explicando que embora os retaguardas tenham papéis importantes, eles recebem menos HP e defesa do que a vanguarda e outros papéis, então poucas pessoas conseguem ser bons retaguardas. Por causa dessa escassez, há uma alta demanda por retaguardas na maioria dos grupos. Depois de pensar um pouco, Arihito conclui que retaguarda é a melhor escolha para evitar ficar sem emprego. Pensando em quais habilidades especiais deveria escolher como retaguarda, ele escreve a palavra na tela do celular. De repente, a tela do aparelho brilha intensamente, e o que Arihito escreveu fica completamente embaralhado. Luísa se surpreende com aquilo e dá uma olhada no celular dele. Ela coloca os óculos e se concentra bastante, tentando entender o que aconteceu. No fim, ela apenas devolve o celular para Arihito e afirma que o pedido de emprego dele foi aceito com sucesso. Naturalmente, Arihito percebe que ela está apenas fingindo ter tudo sob controle e pergunta o que realmente aconteceu. Com um tom constrangido, Luísa conta que, normalmente, qualquer coisa que uma pessoa escreva é aceita pelo sistema. É a primeira vez que ela vê aqueles caracteres embaralhados, então não faz ideia se Arihito realmente recebeu uma função adequada de retaguarda ou não. Ela também o alerta que o sistema pode ter lhe dado algumas habilidades aleatórias. Ao perceber que talvez nunca consiga entrar em um grupo com habilidades aleatórias, Arihito fica completamente chocado. Felizmente, Luísa assume parte da responsabilidade pela situação dele e lhe dá um cartão de mercenário grátis, para que ele possa recrutar um companheiro de equipe. Depois disso, ele olha para o celular em suas mãos para examinar suas habilidades. Ele descobre que possui uma habilidade de suporte defensivo, além de uma habilidade chamada visão traseira, que permite enxergar o que está atrás dele. Depois de algum tempo, ele pensa em gastar alguns pontos de evolução em suas habilidades de suporte de recuperação e suporte defensivo. Em seguida, decide verificar a loja da cidade para comprar poções e itens de cura, antes de melhorar seu suporte de recuperação. No fim, ele melhora apenas sua habilidade de suporte defensivo. Depois disso, ele visita o escritório de mercenários. Ele pergunta à vice-chefe, Leila, o que pode conseguir com seu bilhete de mercenário. Ela explica que ele pode obter um servo demi-humano com o bilhete. Então Arihito se pergunta se consegue um usuário de vanguarda. Leila diz que no momento só tem uma vanguarda disponível, que por acaso é uma mulher lagarto. Ela conta que essa mulher lagarto é uma ladina capaz de carregar equipamentos razoáveis, então seria suficiente para sua primeira viagem ao labirinto. Esperando testar suas habilidades logo, Arihito pede que ela traga a mulher lagarto para ele. Enquanto Leila sai para buscar a demi-humana, ele se pergunta se ela teria a aparência de um monstro nojento. Para sua surpresa, a garota lagarto chamada Teresia é na verdade uma criança com aparência humana. Enquanto Leila a apresenta, ela explica que Teresia já foi humana, mas se transformou em uma demi-humana depois de morrer no labirinto. Naquele mundo, todos os Seekers que morrem sofrem o mesmo destino. Assim que se transformam em demi-humanos, eles perdem suas antigas personalidades e a capacidade de falar. Agora servem apenas como escravos. Arihito se sente mal por possuir outra pessoa, mas Leila o lembra de que os demi-humanos não possuem mais suas próprias personalidades, então é legal usá-los. Ela também revela que eles conseguem lutar usando seus instintos, então ele não precisará guiá-la em cada batalha. Arihito finalmente aceita a explicação dela e cumprimenta Teresia, esperando formar um grupo de sucesso com ela. Ainda assim, enquanto segue para o labirinto, decide que não vai forçar a garotinha a lutar. Depois de testar suas habilidades de aprimoramento defensivo, ele espera voltar para a cidade. Logo, ele chega à entrada do primeiro nível do labirinto, chamado Campo do Amanhecer. Alguns aventureiros experientes o cumprimentam, achando que ele se parece com uma valquíria japonesa que esteve ali mais cedo. Arihito percebe que eles provavelmente estão falando de Igarashi, e conclui que ela já formou um grupo. O líder dos Seekers, chamado Ribou, explica que vive resgatando Seekers presos no labirinto. Arihito retribui o cumprimento, curioso para saber se o labirinto é realmente tão perigoso quanto parece. Ele explica que a dungeon tem alguns perigos reais, mas que enquanto Arihito se limitar aos monstros de baixo nível, ficará bem. No entanto, ele o alerta para evitar os monstros não
nomeados a qualquer custo. Arihito descobre que, além dos monstros normais, os monstros nomeados possuem títulos especiais e habilidades poderosas. Sempre que um monstro nomeado encontra um novato, aquilo automaticamente se torna uma sentença de morte para ele. Hibouchi o alerta para ficar bem longe dos monstros nomeados, então Arihito agradece pelo conselho. Hibouchi então diz para ele entrar em contato a qualquer momento caso precise de ajuda. Ele explica que muitos outros grupos de busca patrulham constantemente as dungeons, mas às vezes podem deixar algumas pessoas passarem despercebidas. Arihito aceita todos os conselhos e então entra no labirinto com Teresia. Lá dentro ele encontra um campo exuberante cheio de riachos naturais. Depois de caminhar um pouco, ele encontra uma estranha bolinha de algodão que rola até ele. Arihito verifica o celular para ver se aquilo é um monstro, mas a bolinha de algodão começa a girar em velocidade absurda. Teresia percebe seus movimentos imediatamente, então saca sua adaga enquanto Arihito está distraído. Como a bolinha de algodão é apenas um monstro de nível 1, Arihito não fica preocupado. De repente ela dispara em direção a ele em uma velocidade ofuscante, mas Teresia a bloqueia com sua adaga. O impacto do ataque o joga no chão, e ele fica chocado ao ver que o monstro realmente feriu Teresia. Mesmo ferida, ela continua defendendo seu mestre. Enquanto a barra de HP de Teresia continua diminuindo, Arihito decide agir. Ele usa sua habilidade de suporte defensivo, que a ajuda a bloquear completamente o ataque da bolinha de algodão. Enquanto o monstro é contido, ele avisa Teresia para atacá-lo quando der o sinal. Então, ele ataca o monstro com um estilingue, dando a ela a chance de matá-lo com sua adaga. Embora Arihito fique feliz com sua vitória, ele se chateia com os ferimentos de Teresia. Ele pergunta se deveriam sair para ajudá-la a se recuperar, mas ela balança a cabeça. Então ele pede desculpas e agradece por ela tê-lo protegido. Enquanto Arihito promete que vai apoiá-la no futuro, ele ouve uma mulher gritando de terror. Depois de investigar o barulho, ele encontra Igarashi e seus companheiros de equipe enfrentando um monstro poderoso. Rapidamente, Arihito desce para ajudá-la, enquanto os companheiros de Igarashi reclamam da má sorte por encontrarem um monstro nomeado tão cedo. De repente, o monstro nomeado chamado Redface avança contra Igarashi, e Arihito grita para ela se proteger. Ao reagir ao monstro, Igarashi usa sua habilidade de Valkyria, Passo da Miragem, para desviar do ataque e salvar os membros do grupo. No entanto, depois de serem escoltados até um local seguro, um dos aventureiros que ela acabou de salvar usa um pergaminho de teletransporte para deixar o labirinto. Quando o pergaminho é ativado, ele transporta o homem e seu companheiro para fora da masmorra, mas deixa Igarashi para trás. Ao ver isso, Arihito percebe que Igarashi na verdade nem fazia parte do grupo deles. Ela simplesmente os salvou por bondade, enquanto eles a abandonaram. Ele entra na batalha para ajudá-la contra o monstro, mas Igarashi manda que ele fique para trás. Ignorando o aviso, Arihito ataca Redface com seu estilingue, mas a pequena pedra não causa absolutamente nenhum dano. Igarashi se vira e usa um feitiço de relâmpago, porém nem mesmo isso consegue ferir o monstro. Então ele começa a girar até formar uma bola e dispara na direção dela para atacar. Ao vê-la assumir uma postura defensiva, Arihito percebe que ela não tem mais energia para usar o Passo da Miragem novamente. Embora Igarashi tente aparar o ataque, Redface desvia da lança e, em vez disso, atinge-a com um mergulho devastador. Arihito rapidamente tenta usar seu suporte defensivo para ajudá-la, mas a habilidade não funciona porque ela não é integrante do grupo dele. O ataque a acerta brutalmente, arremessando Igarashi contra o chão. Em seguida, Redface avança na direção de Arihito, mas Teresia se coloca na frente para protegê-lo. Arihito usa o suporte defensivo novamente, e desta vez ele funciona, interrompendo completamente a investida do monstro. Ao perceber que suas habilidades são capazes de bloquear a criatura, Arihito se sente culpado por não ter aceitado a proposta de Igarashi para formarem um grupo antes. Ali perto, Igarashi pede fracamente para Arihito fugir e salvar a própria vida. Ela se desculpa por ser fraca demais, mas ele também pede desculpas por não ter conseguido protegê-la. Então ele volta sua atenção para o monstro. Como seu suporte defensivo consegue bloquear completamente os ataques da criatura, Arihito acredita que Teresia poderá matá-la caso ele aumente sua força com a habilidade de suporte ofensivo. Ele manda Teresia se preparar. Quando Redface tenta atacar Igarashi novamente, ela entra na frente e bloqueia o golpe. No momento em que avança para atacar o monstro, Arihito aumenta sua força com a magia de suporte, permitindo que ela despedace a criatura com um único golpe. Assim que o monstro é derrotado, Arihito solta um suspiro de
de alívio. Ali perto, Ribou percebe a batalha, então Arihito pede para Teresia chamá-lo para ajudar. Ela concorda, mas enquanto Arihito cuida dos ferimentos de Igarashi, Teresia percebe um brilho estranho vindo do peito dela. Arihito verifica seus atributos e descobre que subiu de nível depois de derrotar Redface. Ele cobre o corpo exposto de Igarashi com sua jaqueta e a ajuda a se apoiar. Em seguida, pede que ela entre no grupo para que ele possa usar sua habilidade de suporte de recuperação e curar os ferimentos dela. Igarashi sorri ao perceber a preocupação dele e não recusa a proposta. Depois de cuidar dela, Arihito se aproxima do monstro morto e o guarda em seu inventário. Atrás dele, Ribou e os outros carregam Igarashi, que está ferida. Então Elite também aparece ao lado de Suzuna, surpresa com toda aquela confusão. Arihito explica que eles acabaram de encontrar um monstro nomeado, deixando-a chocada. Normalmente uma bola de algodão de rosto vermelho é forte o bastante para destruir sozinha grupos de nível 3. Por isso é extremamente surpreendente que Arihito, ainda no nível 1, tenha conseguido derrotá-la usando apenas sua mercenária. Impressionada com as habilidades dele, Elite se apresenta. Suzuna olha para o lado e se pergunta se a pessoa ferida é alguém que reencarnou junto com eles. Arihito confirma com a cabeça, mas garante que Igarashi se recuperará graças à sua habilidade de cura. Ao ouvir isso, Elite fica surpresa mais uma vez, pois retaguardas normalmente não têm acesso a uma variedade tão grande de habilidades de suporte. Arihito entende que uma retaguarda versátil como ele é extremamente rara, mas se recusa a dar mais detalhes, pois não quer que Elite tente recrutá-lo. Ele se vira e vai embora, retornando à guilda dos mercenários para entregar Teresia. Layla manda Teresia devolver suas armas antes de voltar, e ela concorda com a cabeça. No entanto, a jovem hesita antes de partir, como se quisesse dizer algo a Arihito. Layla percebe o comportamento estranho dela e se pergunta o que ela deseja. De repente, Teresia coloca a mão sobre o peito de Arihito antes de retornar à guilda. Tanto Arihito quanto Layla ficam extremamente surpresos. Layla explica que Teresia se afeiçoou a ele, então Arihito pergunta se seria possível recrutá-la como integrante permanente. Ao ouvir isso, Layla fica ainda mais surpresa. Normalmente ela não permite que ninguém compre membros permanentes, a menos que a pessoa seja confiável. Percebendo o quanto Teresia gosta dele, ela decide confiar em Arihito e revela que serão necessários 100 bilhetes de cobre para comprar completamente o contrato dela. Embora o preço pareça alto, Arihito acredita que vale muito a pena, já que Teresia foi extremamente útil durante sua missão. Mais tarde ele retorna à guilda dos aventureiros para relatar seu progresso. Louise estava preocupada porque ele havia encontrado um monstro nomeado, mas fica aliviada ao vê-lo. Arihito mostra a Redface derrotada, então ela revela que se tratava de um monstro com recompensa. A recompensa por derrotá-la é de 20 moedas de ouro, e Arihito também recebeu 280 pontos de contribuição pela vitória. Ao ver isso, Luísa fica completamente chocada, pois precisou matar 50 bolas de algodão para conseguir apenas 105 pontos. Arihito também percebe que recebeu 50 pontos de confiança, então ela explica que esses são pontos concedidos quando ele ajuda outras pessoas. Embora a confiança não seja algo que possa ser quantificado com precisão, o sistema concede pontos de confiança como uma estimativa aproximada de quanto um aventureiro é confiável ao ajudar outros exploradores necessitados. Normalmente um explorador não consegue receber mais de 5 pontos de confiança por expedição. No entanto, Arihito conseguiu de alguma forma 10 vezes essa quantidade, fazendo Luísa se perguntar que tipo de feito incrível ele realizou. Ao ouvir isso, ele se pergunta se recebeu aqueles pontos de confiança por ter tratado Teresia tão bem. Luísa também explica que os pontos de confiança de um explorador determinam a velocidade com que seus pontos de contribuição podem aumentar. Ao ouvir isso, Arihito percebe que acumulará pontos de confiança muito rapidamente, já que uma retaguarda oferece suporte tanto para os membros da linha de frente, quanto para os combatentes da linha intermediária do grupo. No entanto, Arihito fica preocupado com a possibilidade de se tornar popular demais e acabar atraindo atenção indesejada. Ele pede para ela manter sua classe extremamente poderosa em segredo. Luísa interrompe o que estava dizendo, entendendo que uma fama desnecessária poderia causar problemas para ele, e promete guardar segredo. Ela também explica que Arihito subiu para a metade superior do ranking dos exploradores que vivem naquele distrito, o que significa que agora ele poderá morar em uma suíte nova. Em seguida, informa que Igarashi também acordou, então ele vai visitá-la. Igarashi agradece por ele ter salvado sua vida e diz que Arihito ficará extremamente famoso por causa de suas habilidades. Comparando-se com ele, ela acredita ter sido um completo fracasso. Embora tenha escolhido uma classe chamativa, ela não conseguiu recrutar nenhum integrante para sua equipe e acabou sendo derrotada por um monstro. No entanto, Arihito não pensa dessa forma. Ele diz que foi extremamente incrível
incrível da parte dela proteger os outros exploradores e permanecer firme diante de um inimigo aparentemente invencível. Ele também destaca que teve muita sorte em sua primeira batalha, então não derrotou o monstro nomeado apenas por pura habilidade. Então ele a convida para entrar em seu grupo. Sabendo que sua antiga chefe tem padrões extremamente elevados, Arihito fica nervoso, pensando que ela talvez não aceite. Ao ouvir suas palavras, Igarashi vira o rosto envergonhada. Ele acredita que está sendo rejeitado e se prepara para ir embora, mas Igarashi aceita suavemente entrar no grupo. Em seguida pede que ele pare de chamá-la de chefe, já que eles não são mais colegas de trabalho. Arihito sorri e aceita o pedido. Alguns dias depois, Igarashi já está recuperada, então os dois saem para explorar a cidade juntos. No caminho encontram uma loja e Igarashi entra para olhar algumas roupas. Ao vê-la escolhendo peças, Arihito fica surpreso, pois nunca tinha visto usando algo além de roupas de escritório. Ela sorri envergonhada e explica que sempre precisava voltar cedo para casa depois do trabalho. Embora já fosse adulta e trabalhasse, seus pais ainda controlavam sua vida. Então Igarashi tinha um horário rígido para voltar para casa à noite. Por causa disso, ela se esforçou ao máximo para subir de cargo e conquistar uma posição na qual seus pais não pudessem mais dar ordens. Agora, neste novo mundo, ela pode fazer suas próprias escolhas. Arihito fica interessado em conhecer esse novo lado de sua antiga gerente. Igarashi pede desculpas por ter colocado tanta pressão sobre ele na vida anterior, então ele sorri e a perdoa. Agora ele quer que ela olhe para o futuro, já que os dois começaram uma nova vida como membros do mesmo grupo. Enquanto jantam, Arito escuta alguns exploradores conversando. Aparentemente, Elitia tem ligação com alguém conhecido como Espada da Morte e está visitando o distrito deles, vinda de outra região. Segundo os aventureiros, ela está recrutando exploradores novatos e treinando-os para realizar certo trabalho. Além disso, ela deixou um dos melhores grupos, chamado Brigada da Noite Branca, e fugiu deles. Um dos exploradores diz que deveriam aproveitar a oportunidade, já que uma exploradora de alto nível como Elitia deve ter muito dinheiro. No entanto, o chefe rapidamente o interrompe, alertando que alguém poderia ouvi-los naquele restaurante lotado, então o grupo encerra a conversa. Mais tarde, Arihito volta para casa e convida Igarashi para ficar com ele, já que recebeu uma suíte grande. Os dois dormem em lados opostos de uma cortina, mas mais tarde naquela noite, Igarashi fica inquieta. Ela olha por cima da cortina e pede para Arihito virar de costas. Por algum motivo, ela se sente envergonhada sempre que ele está de frente para ela. Arihito concorda, mas então percebe que sua habilidade de suporte e de recuperação criou uma conexão entre os dois. Caso a habilidade ainda esteja ativa, talvez ela esteja provocando sentimentos calorosos no coração de Igarashi em relação a ele. Ao perceber isso, ele decide conseguir uma cama separada para ela o mais rápido possível. Na manhã seguinte, ele sai com Igarashi para outra expedição. Mais uma vez contrata Teresia como mercenária. Quando Igarashi a conhece, tenta se apresentar. No entanto, Teresia permanece em silêncio, fazendo Igarashi se perguntar se fez algo errado. Arihito sorri e explica que Teresia simplesmente não conversa com ninguém. Em seguida, eles entram em uma loja de equipamentos e recebem alguns itens personalizados feitos com os materiais de Redface. Mais tarde, dentro do labirinto, Teresia aparece usando um novo broquel vermelho que reduz o dano de fogo. Igarashi equipa um cachecol defensivo, enquanto Arihito aprimora seu estilingue para disparar projéteis flamejantes. Com os novos equipamentos, eles enfrentam vários monstros mais fracos. Depois de derrotarem uma bola de algodão, o grupo encontra algumas abelhas venenosas. Arihito manda Igarashi e Teresia entrarem em formação e aumenta a defesa das duas com sua habilidade de suporte. Em seguida, todos trabalham juntos para derrotar os monstros. Depois de algum tempo, eles chegam à entrada do segundo andar. Embora Arihito queira ganhar pontos para comprar permanentemente o contrato de Teresia, ele teme que os monstros mais fortes acabem ferindo suas companheiras. Recentemente surgiram rumores de que um monstro nomeado está circulando pelo segundo andar, tornando a viagem ainda mais perigosa. Arihito se vira para ir embora, mas de repente todos ouvem o grito de uma mulher vindo do outro lado. Rapidamente o grupo corre para o segundo andar. Lá eles encontram Suzuna e Elitia enfrentando um enorme orc com presas e várias abelhas venenosas. Embora Elitia consiga matar o orc, as abelhas cercam Suzuna. Ao ver isso, Arihito manda suas companheiras atraírem as abelhas para longe. Ele tenta acertar uma delas com um projétil flamejante, mas a abelha está longe demais.
Felizmente, Teresia chega até ela bem a tempo. Então Arihito a protege com seu suporte defensivo, permitindo que ela mate a criatura com segurança. Em seguida, Igarashi elimina outra abelha com um relâmpago. Quando os monstros são derrotados, Suzuna desaba de alívio. Ela se sente mal por ter atrapalhado sua capitã, mas Elite acredita que ela fez um ótimo trabalho resistindo contra os monstros do andar anterior. Arihito percebe que Elite estava ajudando Suzuna a derrotar inimigos mais fortes, para que ela ganhasse experiência rapidamente. No entanto, ele considera essa abordagem perigosa demais para uma novata como Suzuna. Elite balança a cabeça e diz que não tem tempo para esperar. Ao dizer que quer que Suzuna se torne tão forte quanto ela, deixa escapar que precisa disso para voltar a algum lugar. Embora Elite se interrompa antes de revelar demais, Arihito a confronta. Ele pergunta se ela está falando da Brigada da Noite Branca, deixando-a completamente em silêncio. Elite explica que não quer voltar para a Brigada da Noite Branca. Em vez disso, ela quer voltar para buscar sua amiga, Misaki, que se perdeu no segundo andar. Acontece que Misaki escolheu a classe de apostadora para si mesma, acreditando que tinha muita sorte. No entanto, enquanto se aventurava com Elite, ela abriu um baú na esperança de encontrar bons itens. Infelizmente, o baú continha uma armadilha de teletransporte, que a levou para um ponto aleatório do andar. Embora Elite não saiba onde ela está no momento, acredita que a armadilha só poderia tê-la transportado para algum lugar dentro do próprio segundo andar. Ao ouvir sua história, Igarashi se lembra do medo que sentiu quando suas amigas a abandonaram diante de Red Face, pensando que Misaki deve estar se sentindo da mesma forma. Ela diz a Arihito que quer ajudá-la. Ele pergunta a Elite se existem outros grupos no segundo andar que possam ajudar. Ela balança a cabeça e explica que, embora não tenha visto nenhum outro grupo, teve a sensação de que alguém a estava observando. Igarashi se pergunta por que esse andar é tão suspeito, e Arihito acredita que os homens suspeitos da taverna devem ter alguma relação com isso. Ainda assim, sem conhecer o plano deles, ele sabe que só podem seguir em frente às cegas. Arihito se pergunta se deveriam se separar para cobrir a área mais rapidamente. No entanto, isso colocaria os grupos individuais em um risco muito maior caso encontrassem uma horda de monstros. No fim, ele decide seguir com todos juntos. Ele pede que Elite e Suzuna se juntem ao grupo, explicando que não pode dar suporte a elas como retaguarda sem fazer parte da mesma equipe. Elite considera a proposta, sabendo que as habilidades de Arihito realmente valem a pena. Ela diz para Suzuna entrar no grupo dele, afirmando que lutará sozinha. Caso contrário, seu nível mais alto faria com que o restante do grupo recebesse menos pontos de experiência. Arihito concorda com o plano, mas então se lembra de que ela havia reclamado sobre a classe de vanguarda. Ele se pergunta qual seria a desvantagem, então Elite pede que ele a deixe para trás e fuja com o grupo caso algum dia ela mande fazer isso. Arihito concorda com a cabeça, sabendo que não deveria pressioná-la por mais explicações. Ela também explica que Suzuna possui um pergaminho de retorno, então ele poderá usá-lo para escapar de uma situação perigosa. Depois de discutirem tudo, ela pede que Arihito lidere o caminho. Em seguida, Suzuna entra oficialmente no grupo dele e se apresenta a todos. Até mesmo Teresia estende a mão para ela, fazendo Suzuna se apressar para apertá-la. Depois disso, todos começam a caminhar pelo segundo andar. No caminho, Arihito pensa que é uma pena Elite não ter entrado em seu grupo, pois suas poderosas habilidades ficariam ainda mais fortes quando combinadas com o suporte dele. De repente, o grito alto de uma mulher interrompe seus pensamentos. Assim que todos escutam, Suzuna afirma que a voz pertence a Misaki. Diante deles, a garota apavorada desmaia de medo, enquanto uma enorme horda de orcs a cerca. Erguendo-se acima de todos os outros orcs, está uma criatura gigantesca, que Arihito reconhece como o monstro nomeado Juggernaut. Elite observa que os Juggernauts são monstros nomeados extremamente poderosos, que não deveriam estar nem perto do segundo andar. Está claro que alguém trouxe esse monstro até ali e usou Misaki como uma armadilha para Elite. Ao ouvir isso, Arihito percebe que os sequestradores devem estar por perto. Independentemente da armadilha, Elite quer salvar sua amiga, então avança para matar os orcs. Usando suas impressionantes habilidades com a espada, ela elimina vários deles com um único ataque. No entanto, quando o sangue dos orcs se espalha pelo ar, uma aura sombria envolve o corpo de Elitia. De repente, todo o seu comportamento muda, e ela começa a rosnar de raiva. Igarashi e os outros se preparam para ajudá-la, mas Elitia grita para que fiquem longe. Sem entender o que está acontecendo, Arihito olha para o celular e descobre que Elitia possui a habilidade Berserker. Essa habilidade é ativada quando ela entra em contato com o sangue de outra criatura, aumentando sua força e velocidade, mas fazendo com que perca o controle por causa da fúria. Ao ver isso, Arihito finalmente entende por que ela estava tão relutante em entrar no grupo dele. Enquanto isso, Elitia grita para o vazio, afirmando que não é uma assassina. Em seu estado de loucura, ela salta contra o Juggernaut
Juggernaut para matá-lo sozinha. No entanto, a pele resistente do monstro bloqueia seu ataque como se fosse feita de aço grosso. Em seguida, o Juggernaut usa sua habilidade de voz brutal, que paralisa Elitia e todos os outros com poderosas ondas sonoras. Enquanto Elitia tenta recuperar os sentidos, o Juggernaut a ergue do chão com facilidade. Embora ela tente se soltar, está claramente fraca demais para escapar. Acreditando que está condenada, ela grita para Arihito esquecê-la e fugir com todos. Ele sabe que seria extremamente fácil retornar usando o pergaminho de teletransporte. Naturalmente, ele não vai simplesmente deixar sua amiga morrer. Arihito usa seu estilingue flamejante para atirar nos olhos do Juggernaut. Embora a pedra não cause nenhum dano, o monstro fica irritado e solta Elitia. Ele tenta atacá-la novamente, mas dessa vez ela consegue desviar e se afastar. Então Arihito diz ao restante do grupo para se preparar para correr caso as coisas deem errado. Nenhum deles concorda em deixá-lo para trás, então ele manda todos permanecerem atentos. Em seguida, começa a pensar em uma maneira de derrotar o Juggernaut. Embora nenhum dos membros do grupo consiga resistir a um ataque do monstro, Elitia é capaz de desviar deles. Pensando nisso, Arihito percebe que ela é quem tem a maior chance de derrotá-lo. Então ele pede que Elitia entre em seu grupo, mesmo que seja apenas temporariamente. Ele diz que suas habilidades de retaguarda podem ajudá-los a vencer. Pouco depois, ele recebe uma mensagem no celular informando que Elitia entrou no grupo. Então rapidamente pede que ela use um ataque de alta velocidade com vários golpes. Embora ela não consiga atravessar as defesas do Juggernaut sozinha, dessa vez Arihito aumenta o poder do ataque dela em 10 pontos inteiros. Com o impulso fornecido pelo suporte de Arihito, Elitia desfere uma chuva de ataques devastadores contra o Juggernaut, fazendo o monstro gritar de dor. Em seguida, ele começa a sangrar por todo o corpo e cai morto no chão. Depois que o monstro é derrotado, todos começam a comemorar. No entanto, Arihito os lembra de que as pessoas que prepararam a armadilha ainda estão por perto. Enquanto Elitia permanece ofegante no chão, Arihito avista os homens suspeitos da taverna escondidos nas proximidades. Percebendo que foram descobertos, um deles tenta atacar Arihito com sua besta. No entanto, Suzuna e Igarashi bloqueiam facilmente as flechas. Os homens ficam claramente chocados, mas não tem tempo para reagir, pois Teresia avança e acaba com eles. Suzuna fica surpresa ao perceber que sua pontaria melhorou tanto, então Arihito a lembra de que suas habilidades de suporte fizeram todo o trabalho por ela. Em seguida, ele verifica como Elitia está, e ela agradece pela ajuda. Percebendo seu estado de exaustão, Arihito usa sua habilidade de suporte de recuperação para ajudá-la. Ele diz que ela pode descansar tranquila, pois Misaki foi salva. Elitia sorri, aliviada por sua amiga estar bem. Sozinha, ela não tinha certeza de que conseguiria salvá-la, mas graças à ajuda de Arihito, tudo terminou bem. Pouco depois, Misaki acorda e encontra Suzuna esperando por ela. Sem sequer esperar que ela diga alguma coisa, Misaki se joga em seus braços e começa a chorar de alívio. Enquanto isso, Elitia pede desculpas a Arihito por não ter sido clara sobre seu passado e suas habilidades. No momento, ela se sente sobrecarregada, então promete explicar tudo mais tarde. Em seguida, Arihito vai verificar o cadáver do Juggernaut. Nas mãos do monstro, ele encontra um baú preto. Ao ver isso, Elitia explica que a maioria dos monstros nomeados não deixa baús pretos como recompensa. Devido à sua raridade, um baú preto é um dos tesouros mais valiosos do labirinto. Na verdade, Elitia avisa Arihito para não abrir o baú sozinho. Por causa dos itens valiosos em seu interior, os baús pretos podem conter armadilhas perigosas. Por isso, Elitia recomenda que Arihito procure um arrombador de baús oficial na guilda para desativar as armadilhas antes de abrir seu baú. Ele concorda com a cabeça enquanto Misaki se aproxima para agradecê-lo. Depois de passar por essa experiência traumática, ela decidiu ser mais cuidadosa durante suas jornadas pelo labirinto. No entanto, a jovem muda repentinamente de assunto e pede que Arihito lhe pague um bom almoço para ajudá-la a esquecer o trauma. Embora ele ache o pedido estranho, as outras garotas também pedem para comer. Então ele não tem escolha a não ser concordar. Enquanto todos se preparam para voltar, Arihito diz a Teresia que a deixará no escritório dos mercenários. No entanto, ela se recusa a ir embora. Ao perceber isso, Igarashi acredita que Teresia quer comer com eles. Ela se aproxima ainda mais de Arihito, fazendo Misaki admirar seu adorável chapéu de lagarto. Mais tarde, todos retornam à guilda para relatar a expedição a Luisa. A pobre mulher quase desmaia ao ouvir o nome Juggernaut. Arihito explica casualmente que matou o monstro para salvar Misaki. Então Luisa pede que ele a acompanhe até uma sala reservada. Lá, ela serve chá e explica que nem todos os monstros nomeados possuem o mesmo nível de poder. Os Juggernauts são um tipo de orc, presa nomeada
dominado e, por acaso, estão entre as espécies nomeadas mais poderosas. Pouco tempo antes, um grupo formado por mais de 24 exploradores havia tentado matar um Juggernaut para conseguir seus espólios. No entanto, a maioria deles morreu, e os únicos sobreviventes eram liderados por um homem chamado Bergen, que mais tarde tentou usar Misaki como armadilha. Ao ouvir isso, Arihito entende que o grupo de Bergen usou Misaki como isca, esperando fazer a Elite matar o Juggernaut, quando ela ficasse exausta após a batalha. Bergen e seus comparsas apareceriam para roubar os espólios. Felizmente, Arihito estava lá, então eles acabaram sendo presos e entregues às autoridades. Luisa garante que o grupo de Bergen será levado à justiça, já que a guilda também atua como força policial do distrito. Arihito pergunta se o país do labirinto possui um rei, mas ela balança a cabeça. Luisa revela que o país é governado pela catedral e pelos guias da guilda dos aventureiros. Ao ouvir isso, Arihito se pergunta se é política da catedral e dos guias fazer com que os reencarnados busquem tesouros para eles. Ela confirma e também explica que os diferentes andares do labirinto existem em outros lugares do mundo. No entanto, por algum motivo desconhecido, apenas o país do labirinto possui entradas capazes de teletransportar pessoas até esses andares. Depois disso, Luisa evita falar mais, claramente sem querer revelar informações demais. Então ela verifica todos os pontos de contribuição conquistados por Arihito durante a viagem. Ao analisar os detalhes, percebe que ele basicamente ganhou uma quantidade absurda de pontos de contribuição, além de vários novos pontos de confiança de ele e tia, Suzuna, e dos membros de seu próprio grupo. Na verdade, Arihito agora possui tantos pontos de contribuição que ocupa o segundo lugar em todo o distrito. Ao ouvir isso, Luisa fica extremamente impressionada. Arihito agradece pelo elogio, mas de repente, Misaki invade a sala e exige o jantar. Ao ouvir isso, ele também convida Luisa para acompanhá-los, já que ela também é amiga deles. Ela sorri e aceita o convite com alegria. Mais tarde, naquela noite no restaurante, as garotas disputam os lugares ao lado de Arihito. No fim, Misaki se senta sem hesitar, enquanto Teresia desliza silenciosamente para o lugar bem ao lado dele. Assim que todos se sentam, Arihito pede o jantar. Então ele anuncia que depois que terminarem de comer, irá até o escritório dos mercenários para comprar a liberdade de Teresia, tornando-a um membro permanente de seu grupo. Enquanto Teresia escuta, surpresa, ele declara que fará tudo o que puder para ajudá-la a recuperar seu corpo humano. Após o anúncio, todos permanecem em silêncio, assimilando suas palavras. Igarashi se pergunta se é realmente possível transformar um semi-humano de volta à sua forma normal. Então Arihito se lembra das palavras de Leila. Quando alugou os serviços de Teresia pela primeira vez, Leila lhe contou que alguns semi-humanos haviam retornado aos seus corpos originais. Isso significa que deve existir uma forma de restaurá-los neste mundo. Luisa entra na conversa explicando que, para fazer um semi-humano voltar ao normal, eles precisam visitar a catedral no distrito 4. Fora isso, ela não conhece os detalhes específicos. No entanto, ela também avisa que o distrito 4 fica bem distante do distrito atual deles, que é o número 8. Por causa disso, Arihito terá que enfrentar muito mais masmorras durante a viagem até lá do que enfrentou no labirinto. Ao ouvir isso, Elitia também admite que só conseguiu chegar até o distrito 5. Ao ouvir isso, Arihito percebe que não será uma viagem simples. Antes ele esperava ajudar Teresia com o grupo inteiro, mas agora não quer arrastar todos para os perigos que ele terá que enfrentar. Ele diz a todos à mesa que caso não queiram arriscar a vida indo com ele até o distrito 4, não tentará impedi-los. Independentemente de os outros membros do grupo concordarem ou não, Arihito continua determinada a ajudar Teresia, retribuindo todas as vezes em que ela o ajudou. Enquanto está mergulhada em seus pensamentos, Igarashi concorda, confiante em acompanhá-lo. Ela admite que Teresia também a ajudou, então deseja retribuir o favor. Além disso, Igarashi acredita que a viagem não será nem de longe tão perigosa quanto Arihito imagina. Ela sabe que ele é um homem cuidadoso, que nunca coloca a vida dos outros em perigo. Mesmo em sua vida anterior, quando ele era apenas um colega de trabalho, sempre impedia que os outros trabalhassem até a exaustão. Em vez disso, assumia todos os fardos sozinho, correndo riscos maiores para proteger os demais. Agora Igarashi quer acompanhá-lo para que ele não carregue sozinho toda essa enorme responsabilidade. Luisa também acredita que com as incríveis habilidades de retaguarda de Arihito, eles terão sucesso na viagem. De repente, Misaki também diz que quer ir. Por causa de sua personalidade despreocupada, ela não quer ficar sempre presa no mesmo lugar entediante. Além disso, seu instinto de apostadora diz que permanecer perto de Arihito aumentará suas chances de sobrevivência nesse mundo cruel. Arihito ri desejando em tom de brincadeira que o instinto dela esteja certo. Então Suzuna também se oferece para acompanhá-lo. Conhecendo a situação lamentável de Teresia, ela deseja ajudá-la a voltar ao normal de qualquer maneira possível. No entanto, como ainda está sob a liderança de Elitia, ela quer receber sua permissão primeiro.
desespero. Quando todos voltam os olhos para Elitia, ela suspira e coloca a mão sobre a espada. Sabendo que todos já têm alguma noção de seu passado problemático, ela explica que isso está relacionado à sua espada, que foi deixada por um monstro nomeado. Porém, a arma era amaldiçoada e transformava seu portador em alguém de uma classe maligna. Como Elitia equipou a espada, ela recebeu a classe Lâmina Amaldiçoada. Essa classe a obrigou a adquirir a característica de Berserker, que faz com que ela perca o controle sempre que entra em contato com o sangue. Ela também revela que por causa da maldição da espada, não consegue desequipá-la. Diante disso, Arihito faz uma pergunta simples: por que ela não verificou se a espada estava amaldiçoada antes de equipá-la? Elitia explica que, quando conseguiu aquela espada, ainda fazia parte da Brigada da Noite Branca. Infelizmente, a brigada aceitava apenas membros fortes, e obrigava todos os integrantes do grupo a aumentarem seu poder o mais rápido possível. Por causa disso, eles não se importavam se um tesouro poderoso possuía alguma maldição. Na época, Elitia também estava focada em ficar mais forte a qualquer custo, então não pensou nas consequências de uma maldição permanente. Agora ela se arrepende do que fez. Toda vez que entra em batalha, a espada a transforma em uma fera sedenta por sangue, algo que ela não quer ser. Ela acredita que essa sensação de se transformar em algo contra a própria vontade é extremamente parecida com a de Teresia, que foi forçada a se tornar uma semi-humana, apesar de ter nascido humana. Comovida com sua situação, Elitia também concorda em ajudá-la. Arihito agradece por ela se juntar a ele, mas Elitia admite que também precisa da ajuda dele em troca. Além de ajudar Teresia, ela possui um objetivo pessoal que não consegue alcançar sozinha. Ao ouvir isso, Arihito também concorda em ajudá-la a remover a maldição da arma. Com todos de acordo, as garotas consideram o assunto resolvido e decidem que está na hora de voltar para casa. Ao observar todas elas prometerem apoiá-la, Teresia parece genuinamente surpresa. Depois disso, eles seguem até a residência de Arihito. Antes de ir dormir, ele quer comprar a liberdade de Teresia no escritório de Layla. Enquanto ele está fora, Elitia e as outras garotas ficam para trás, explorando a nova casa. Assim que todas se acomodam, Arihito parte com Teresia. No escritório dos mercenários, Layla os recebe e avisa Arihito de que, caso tivesse demorado um pouco mais para devolver Teresia, ele teria recebido uma penalidade em sua próxima missão. Diante disso, Arihito explica que já conseguiu 100 tickets de cobre necessários para comprar Teresia. Quando pergunta a Layla se pode registrá-la como membro oficial, ela se surpreende por ele ter reunido o dinheiro tão rapidamente. Para um novato como Arihito, ela esperava que ele levasse um mês inteiro para juntar todos os tickets. Agora fica chocada por ele ter conseguido tudo em apenas 2 missões. Arihito sorri ao ouvir o elogio e afirma que apenas teve sorte. Em seguida, conta a Layla que seu objetivo final é ajudar Teresia a recuperar sua forma humana. Ao ouvir isso, Layla admite que guarda um desejo semelhante em seu coração. Embora seu trabalho seja administrar mercenários, na verdade, ela também deseja ajudá-los a retornar às suas formas originais. Infelizmente, Layla não é forte o bastante para ajudá-los sozinha. Por causa disso, ela ajuda seus mercenários a encontrarem mestres bondosos, que possam ajudá-los em seu lugar. Olhando para Arihito, ela acredita que pode confiar em um homem tão gentil quanto ele. Ao receber esse elogio sincero, Arihito fica genuinamente surpreso. Ele admite que às vezes sente que consegue entender os pensamentos de Teresia, mesmo que ela não consiga falar com ele. A menos que ela volte ao normal, ele jamais conseguirá compreender verdadeiramente seus reais desejos. Ao ouvir isso, Layla também o incentiva a dar o melhor de si, dizendo que Teresia parece confiar profundamente nele. Depois disso, eles finalmente fecham o acordo. No caminho de volta para casa, Arihito percebe Teresia caminhando atrás dele. Ele a lembra de que pode andar onde quiser, então ela passa à frente dele. Depois de algum tempo, ela decide caminhar bem ao lado dele. Arihito concorda, permitindo que ela ande como preferir. Ainda assim, ele a lembra de permanecer um pouco à sua frente durante as batalhas, para que possa continuar apoiando-a com suas habilidades de retaguarda. Ao ouvir isso, Teresia segura as roupas dele, fazendo Arihito pensar que ela deseja voltar para casa mais rápido. Ela sorri, e os dois seguem juntos de volta para casa. Infelizmente, quando chegam ao hotel, Arihito descobre que Misaki está dormindo descaradamente em sua cama. Suzuna comenta sem graça que Misaki provavelmente ficou exausta depois de ter sido sequestrada no labirinto, então Arihito decide deixar isso para lá. Logo depois, Luisa e Tigarashi aparecem, preparando-se para ir ao banho. Ao ouvir isso, Suzuna percebe que se ela e Elitia tentarem voltar ao hotel onde estavam hospedadas, acabarão ficando sem tempo para tomar banho quando chegarem lá. Pensando em todos esses problemas de logística, Elitia lembra Arihito de que ele deveria se mudar para sua nova casa. Isso faz Luisa lembrar que Arihito agora está entre os 10 melhores do distrito, então pode morar na suíte real Premium do distrito 8. Infelizmente, a suíte real permite a hospedagem de apenas 8 membros ao mesmo tempo, então ele precisará administrar esse número com cuidado. Arihito pergunta por que existe esse limite, e descobre que as suítes reais foram construídas
construídas para acomodar apenas um grupo por residência. Como cada grupo pode ter apenas 8 membros de cada vez, as suítes também foram projetadas para esse número. Elitia também acha que todo o grupo deveria morar junto, então Arihito promete se mudar mais tarde. Depois disso, ele entra em seu quarto e se senta. Ao notar Teresia parada ali perto, pede que ela se sente. No entanto, ela continua de pé, então Arihito decide deixá-la fazer o que quiser. Em seguida, ele pega o celular para verificar seus pontos de habilidade. Após subir de nível, pode escolher entre duas habilidades chamadas Backdraft e Hawkeye. Arihito fica satisfeito com Hawkeye, mas se pergunta como pode verificar as informações dos outros membros do grupo também. Curioso sobre os atributos de Teresia, ele pede que ela mostre sua licença. Ao ouvir o pedido, ela se vira de costas, fazendo Arihito imaginar que a licença esteja em suas costas. Então, ele percebe uma marca estranha na parte de trás de seu pescoço. Lembrando das conversas anteriores com Layla, Arihito conclui que aquela marca provavelmente é um selo de escrava. Teresia guia a mão dele até o selo, fazendo-o brilhar intensamente em azul. Logo depois, o selo muda de cor. Ao ver isso, Arihito entende que ela acabou de transferir sua propriedade para ele. Enquanto isso, Teresia verifica algo em seu celular e mostra a tela para ele. Agora, em vez de aparecer como mercenária, seu status passou a ser o de escrava. Finalmente, Arihito consegue visualizar seus atributos pessoais. De repente, Misaki invade o quarto depois de acordar de seu cochilo. Ela agradece a Arihito por toda a ajuda que recebeu anteriormente e promete dar o melhor de si no grupo dele. Graças à sua classe de apostadora, acredita que o grupo encontrará tesouros valiosos com muito mais frequência. Ao ouvir sobre sua classe, Arihito pergunta por que ela a escolheu. Misaki simplesmente explica que em sua vida passada, costumava ter muita sorte em jogos de cartas e loterias locais, então decidiu apostar na própria sorte também dentro do labirinto. Depois de explicar isso, percebe que as outras garotas não estão por perto. Arihito informa que todas estão no banho, então ela também vai até lá. Com todas as suas tarefas resolvidas, Arihito também decide tomar banho. Teresia o acompanha até a área dos banhos, mas como há alas separadas para homens e mulheres, os dois seguem caminhos diferentes, e Arihito entra na seção masculina. Depois ele acaba tendo que refrescar Teresia com um leque. Como ela é meio lagarto, a pobre garota acabou superaquecendo por causa da água quente. Depois que todos terminam seus banhos, chega a hora de organizar os lugares para dormir. Arihito não quer dormir no mesmo quarto que as mulheres, então reserva 2 quartos compartilhados para elas, enquanto fica sozinho no último quarto. A única que permanece com ele é Teresia. Por algum motivo, ela insiste em montar guarda enquanto ele dorme, então Arihito decide deixá-la fazer isso. Em seguida, ele abre a habilidade Hawkeye em seu celular. Essa habilidade cria um estranho campo de visão infravermelho, que apenas Arihito consegue enxergar. Agora ele sente como se pudesse perceber toda a área ao seu redor com uma precisão muito maior. Com essa habilidade, acredita que poderá ajudar ainda mais seu grupo. Pouco depois, o cansaço do dia anterior finalmente o vence, e ele adormece no sofá. Teresia se senta diante dele, feliz por passar a noite inteira montando guarda. Na manhã seguinte, Luísa promete a Arihito que providenciará a suíte real e um especialista em abrir baús para ele. Enquanto ela cuida desses assuntos, Arihito explica que visitará um centro de dissecação para processar todos os materiais dos monstros obtidos do Juggernaut e dos orcs presas. Mais tarde, no centro de dissecação, o proprietário explica que o monstro Juggernaut é grande demais para que ele consiga processá-lo sozinho. Por causa disso, todos os centros de dissecação do Distrito 8 estão trabalhando simultaneamente em diferentes partes do Juggernaut. Ali perto, a filha do proprietário examina os materiais do monstro com grande entusiasmo. Normalmente ela só recebe materiais comuns e sem graça para processar, mas agora está trabalhando, um atrás do outro, com materiais raros obtidos de monstros nomeados. Ao ver isso, Arihito a lembra de que não pode prometer derrotar um monstro nomeado toda vez que voltar, já que eles são extremamente difíceis de encontrar e derrotar. Ao ouvir isso, a garota se vira, dizendo que também gostaria de visitar o emocionante labirinto. Ela até considera entrar para o grupo de Arihito, esperando poder trabalhar com materiais raros todos os dias. Depois disso, volta sua atenção ao trabalho. Enquanto isso, o proprietário pergunta a Arihito o que ele pretende fazer com os materiais do Juggernaut. Por enquanto, Arihito pede que ele apenas os guarde, pois ainda não decidiu se irá vendê-los ou usá-los para fabricar equipamentos. Depois de resolver tudo com os centros de dissecação, Arihito se prepara para conhecer sua suíte real. Além disso, o grande destaque do dia será o raro baú negro. Com a ajuda de um especialista em abrir baús, ele fica ansioso para descobrir que tipo de tesouro único encontrará em seu interior. Esse foi o final do 4º episódio. Assista ao próximo vídeo na tela. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.